Muito bem, dando continuidade às nossas aulas aqui da Capelania Assistência Espiritual, realizada por capelães, capelãs e visitadores voluntários. Agora estudaremos uma matéria que leva o título A Visitação a Pacientes que não professam a fé em Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Logo após essa, nós vamos estudar essa aqui, ó. A assistência espiritual a pacientes de outras religiões e seitas. Mas preste atenção nisso aqui. Há muitas pessoas, muitos pacientes que estão dentro dos hospitais, elas não professam a fé em Deus. Elas não acreditam em nosso Deus. E alguns acreditam, mas devido às situações que estão atravessando, elas se revoltaram contra Deus. Elas se afastaram da fé, porque elas acham que esse comportamento arredio atrairá para elas a atenção de Deus e provocará a cura, porque Deus se apiedará delas e, através da sensibilidade divina, isso pode trazer para elas o milagre. Ou seja, Deus diz assim, não, eu vou mostrar para você que eu existo. E nós sabemos que com Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque importa que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, nem sempre quando uma pessoa diz assim, eu não acredito em Deus, na verdade é isso que ela está pensando no profundo das suas emoções. Mas nós precisamos entender também que muitas vezes vamos encontrar, sim, pacientes que não professam a fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo. E conforme eu já li para você o artigo 5º, o inciso 7º, o inciso 6, eles estão amparados por lei e nós não podemos forçá-los a nos ouvir, uma vez que nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Precisamos respeitar essas pessoas. Então, quando eles não professam essa fé, e você é, por exemplo, o capelão, não somente que visita, você é realmente o profissional da assistência espiritual do hospital. O hospital te contratou. Ou no caso das próximas capelanias que eu vou ministrar aqui, a capelania militar, por exemplo, que fala do Exército, da Marinha, Aeronáutica, da Polícia Militar, da Escola de Oficiais, que fala também dos colégios militares, você precisa entender que temos que respeitar o que cada um deseja acreditar. Não cabe a nós forçarmos essas pessoas. Mas muitas pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, elas têm os seus deuses ou as suas crenças. E na capelania hospitalar e as outras que eu acabei de citar, que eu vou mencionar, precisamos entender que eles também têm o direito de receber a assistência espiritual de quem eles acreditam, ou dos representantes que eles acreditam. Eu me lembro que o hospital que eu atuei, trabalhei como capelão, algumas vezes vinham pessoas que eram líderes de outras religiões. E eles vinham a pedido dos pacientes, que não queria a figura do pastor, mas queria o médium, o pai de santo, ou o chefe do terreiro. Sabia disso? Outros queriam o seu vidente. Então, cabe a nós, como autoridade, como capelão, que existe a possibilidade de você ser mesmo um capelão do Exército, um capelão da polícia e um capelão hospitalar, inclusive remunerado pelo governo ou pelo hospital ou pela instituição que deseja contratar você. Então, nós precisamos respeitar isso. E às vezes o paciente, ele não crê em Deus, ele não professa essa fé. E ele quer receber essa assistência espiritual. Cabe ao capelão
que é o líder responsável, o chefe desse setor, viabilizar. Eu me lembro que uma vez chegou na portaria do hospital uma pessoa líder de uma dessas seitas ou religiões e se identificou como terapeuta. Eu vim visitar o paciente fulano de tal que está na UTI. Ele mandou me chamar e eu disse, pois não. E o senhor é quem? Ele disse, eu sou o terapeuta dele. Quando ele disse terapeuta, claro que a gente supõe que é um terapeuta das suas emoções, né? Que faz a psicoterapia, né? Ou um terapeuta que vai fazer uma fisioterapia, um exercício, mas não. Ele era uma pessoa que trabalhava, segundo ele, com as energias da mão. Ele tinha algumas pedras, ele tinha algumas coisas que ele praticava e o paciente acreditava nisso. E eu, como capelão do hospital, precisei respeitar, porque, repito, o hospital não é a igreja que eu pertenço, não é a denominação que você pertence ou a igreja que você dirige. O hospital não tem um estatuto de uma igreja filantrópica que tem como base o trabalho, primeiramente, da evangelização mundial, da assistência social, do apoio às necessidades, da obra missionária, que é composto por uma diretoria ou por superintendências, e tem um corpo ministerial eclesiástico, da onde é também composto por pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, líderes de departamentos ou secretarias. Não, um hospital é uma casa de saúde que recebe pessoas de várias etnias, de várias crenças, de vários credos religiosos, de várias práticas, e nós precisamos respeitar isso. Lembra que eu disse que nós não podemos criar e nem deixar impressões erradas do nosso trabalho? E eu vou te explicar por quê. Vamos para o próximo passo aqui. Se esses não creem, outros, eles têm outras religiões, eles creem em Deus, eles creem em Jesus, eles creem no Espírito Santo, mas eles creem numa modalidade diferente. Vem comigo nessa aqui. Num mundo de 7 bilhões de habitantes e 500 milhões, é inevitável, meus amados irmãos, encontrarmos pessoas que não praticam a nossa religião, a nossa fé. Alguém diz assim, eu não tenho religião. Claro que tem. O cristão, ele foi religado com Deus, é a religião dele é cristã, mas ele é um cristão, ele é um salvo, ele pratica a fé, ele obedece a palavra de Deus. Mas, pode ver lá, sua religião, você põe protestante, católico, muçulmano e por aí fora. Então, nesse mundo de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, é inevitável encontrarmos pessoas, inclusive nos hospitais, que não professam a nossa fé. Na minha cidade, por exemplo, mais de 2 milhões de habitantes, entre a capital e a região metropolitana de Curitiba, 3 milhões de habitantes. Nós temos na cidade 40 mil membros da Assembleia de Deus. E tem outras denominações. Não chega a 30% de evangélicos. Então, note que estas religiões que você encontra de pacientes nos hospitais podem ser, primeiro, evangélicos. Nessa questão dos evangélicos, não entra só a Assembleia de Deus, entra as igrejas que eu já citei, Batista, Metodista, Menonita, Presbiteriana Independente, Presbiteriana do Brasil, Assembleia de Madureira, Visão Missionária, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico da Fé, Adventista da Promessa, Adventista do Sétimo Dia. Se são igrejas ou seitas ou heresias, não cabe a nós não estamos estudando agora aqui religiões, eu estou dizendo pacientes de várias denominações que são consideradas cristãos evangélicas. Então note quantas denominações eu acabei de citar, e você vai encontrar pessoas ali que professam outras religiões. Você vai encontrar pessoas que guardam o sábado, você vai encontrar pessoas ali que não aceitam oração, né? Você vai encontrar pessoas ali que são evangélicas, mas não acreditam em pastores, porque a denominação deles tem o ancião.
Você vai encontrar pessoas ali que para você orar você tem que pôr o véu na cabeça, ou ele ou ela tem que pôr o véu na cabeça, ou você tem que dobrar o joelho e o ambiente é contaminado. Você pode dobrar o joelho e pegar uma bactéria que está no chão, mas tudo isso encontra-se no hospital. Então, olha, no hospital encontra-se evangélicos. Você viu quantas igrejas eu citei aqui? Claro que existem muitas outras, né? Então, veja, você pode encontrar também no hospital os espíritas. Os espíritas creem em Deus, creem em Jesus e creem no Espírito Santo, mas eles também creem na reencarnação. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Seria fácil, você que é um conhecedor da palavra de Deus, desmanchar uma doutrina espírita de um paciente. Uma pergunta você deixaria sem resposta. Qual, pastor? Me fale que eu quero aprender. Como que o espírita explica o aumento da população mundial? Se nasce, morre e reencarna. Nasce, morre e reencarna. Por quê? E esse dado estatístico que eu vou te dizer é verídico. Por que a cada 35 anos a população mundial dobra? Sabe por quê? Porque não existe nascer, morrer e reencarnar. Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue depois disso o juízo. É do lado de cada sepultura que se decide a escolha onde eu vou passar a eternidade, com Deus ou longe de Deus. Então, essa doutrina poderia ser desmascarada na hora, né? E eu não quero ofender aqui a nenhum espírita, se porventura estiver assistindo, é uma aula, né, que eu estou falando de respeitar o paciente que crê nisso, que eu como pastor, teólogo, poderia na hora dar a resposta. Não, o espiritismo não é motivo de nós crermos e acreditarmos mesmo piamente, defendermos e pregarmos essa doutrina, porque vocês crêem na reencarnação e nós cremos na ressurreição dos mortos. Porque se aumenta a população mundial, logo não existe reencarnação, mas sim novas almas que o Senhor está dando vida, o Senhor está criando, o Senhor está trazendo à existência. Agora, eu no hospital não posso debater religião. Já pensou eu discutir com um espírita esse assunto que eu acabei de te dizer? Fecha o parênteses. Eu vou criar uma indisposição. E outra coisa que você precisa saber, sabe quem mais pratica obras sociais no Brasil? Você tem ideia do número de evangélicos que existe no Brasil e o número de praticantes do espiritismo? Pois bem, o espiritismo é quem mais pratica obras sociais no Brasil. Então note que eles creem coisas que a Bíblia não mostra, não assegura. Mas nós não podemos condenar um paciente pelo que ele crê. Eu não estou fazendo discipulado. Eu estou fazendo uma assistência espiritual a uma pessoa doente que tem a sua religião e eu preciso respeitá-la. Terceiro, católicos. E os católicos não são cristãos? Eles não fazem sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eles não creem na Trindade? Eles não creem que Deus enviou o seu Filho? Eles não têm lá a manjedoura, os magos, José, Maria, Pedro, Tiago, João, Madalena? Eles são cristãos, gente. Nós divergimos porque eles praticam um cristianismo, são denominados cristãos, mas eles praticam diferente de nós. Pastor, mas eles se curvam diante de imagem, de escultura. Nem todos, você sabia disso? Mas eles praticam palavras repetitivas com a reza. Nem todos, você sabia disso? Porque eles vivem uma vida de qualquer jeito. Em nome da graça, eles recebem o ingresso para pecar. Parece a carta de Judas, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, que sofreu com isso, porque o povo, em nome da graça, pecava deliberadamente, dizendo assim: pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas a graça que é uma graça que não cobra nada de mim, é uma graça que não vale nada. Eu vou te provar. Na lei de Moisés, quem deitasse com a mulher do próximo cometia adultério e era digno de apedrejamento, de morrer apedrejado, era adúltero na época da lei. Que lei severa!
Vem Jesus e disse: na lei de Moisés, quem deitar com outra mulher que não ser a sua, comete adultério. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, e ela também, se houver essa na tradução original, ela também tem que entender nos olhares da cobiça, então já cometeu adultério. Então qual é mais rígido? A lei ou a graça? Qual é que é mais tranquilo para mim? A lei apedrejava, porque deitava. Na graça não apedreja, mas se você olhar e cobiçar, no teu coração já cometeu adultério. Então graça que não vale nada, não é graça, meus irmãos. Graça é um favor imerecível. Você recebeu a graça de Deus, jamais poderia pagar ou conquistar. Mas uma vez alcançado pela graça, de Judas, no único capítulo, diz assim, livra os que estão destinados à matança, se você puder livrar. Apiedai-vos de algum que estão duvidosos. Então nós precisamos entender que a graça cobra de mim. A graça exige que eu viva em novidade de vida. Então, pessoas que são católicas, que acreditam em Deus e que têm as suas práticas da invocação, eu poderia entrar num assunto aqui que não diz respeito a isso, né? Mas é uma pauta da aula. Invocar Pedro, que morreu e foi sepultado, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Invocar Tiago, que foi morto à espada, né? Eu tive na Espanha, andei lá na trilha de Tiago de Compostela, eu andei lá na trilha lá também, que um desses antiguíssimos também do cristianismo, mas não me dá direito que eu venha invocar alguém que morreu. Porque invocar alguém que morreu, independente se o beatificaram, o canonizaram, lhe tornaram santo, invocar quem morreu é invocação de mortos, é necromancia, é condenado pela palavra de Deus. Mas, numa visita a paciente de hospital, você não vai debater ali, você não fala mal de papa, você não fala mal de bispo, você não fala mal de CNBB, você não fala mal da Igreja Católica, você não fala de indulgência, você não fala de papas políticos e nomeações políticas da época, você não fala das cruzadas, das perseguições, você não fala que o Papa perseguia Lutero, que ele compôs Castelo Forte, que ele pregou as 96 teses na porta da igreja. Não se fala isso para paciente, se respeita, porque ele tem a sua religiosidade. Outra coisa, num hospital você vai encontrar pessoas que são muçulmanas, eles praticam o islamismo. Eu não estou falando do islamismo, do fanatismo religioso, que as pessoas se martirizam, explodem e fazem atentados. Não. Eu estou falando de muçulmanos que praticam a religião, que têm, na visão deles, Deus como o Alá é Deus e Maomé é um profeta. Num hospital não se discute religião com o paciente. No hospital não se questiona que Maomé é maior ou que Maomé é menor do que Jesus ou Jesus é maior. Num hospital não se questiona Alcorão e Bíblia Sagrada. No hospital se presta assistência espiritual respeitando eles, né? Você não está concordando, você não está se convertendo, mas você também não está numa igreja, você foi visitar pacientes, tem que respeitar as religiões dele. Fale de Jesus, não fale de igreja, de religião e de pontos teológicos. Você vai encontrar também pessoas da Testemunha de Jeová. Também acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita que vai viver aqui mesmo neste mundo, uma nova terra, né? Então, veja bem, você não vai discutir com eles isso daí, não é um fórum para isso. Você vai encontrar os mormons, você vai falar contra lá o Anjo Mulroney, você vai falar contra Joseph Smith, contra as placas que ele supostamente encontrou ou não encontrou, né? Eles têm lá o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles creem em Jesus, mas não são considerados como nós os evangélicos, mas são dignos de receber assistência espiritual. Você vai encontrar também um adventista. Já pensou você começar a discutir com ele que Jesus é o Senhor do sábado?
que você pode comer a carne de porco, porque Pedro teve uma visão quando estava orando e teve uma visão que desceu um lençol do céu cheio de comida imunda e Deus disse come, e ele diz jamais pus alguma coisa imunda, e Deus lhe diz não chame de comum ou imundo aquilo que eu santifiquei. Você não vai discutir isso com um adventista que não come carne de porco, né? Porque judeu também não come. Né? Mas se for um paciente judeu, aí eu vou me dobrar, eu vou abraçar, porque ele é descendente de Abraão, ele é o povo escolhido, ele é a nação que hoje ninguém prevalece contra ela, porque na guerra dos 6 dias eles venceram o mundo árabes com poucos judeus, e Israel é a nação eleita. Meus irmãos, essa Israel aí vai receber o anticristo de braços abertos. Essa Israel aí não reconhece Jesus como filho de Deus, o Messias, o prometido. Então nós não temos que idolatrar ninguém não, e nem tratar um por causa da religião, nem melhor e nem pior. Ali no hospital você está visitando pacientes, pessoas que estão com dores, que descobriram enfermidades, que sofreram acidentes, que vão perder a vida, ou que vão passar longos períodos, vão ter membros amputados, estão sensibilizados emocionalmente, estão deprimidos, revoltados, ansiosos, estão tristes, amargurados, preocupados. Você não pode discutir religiosidade com eles. Está entendendo? Estou sendo claro? Repita comigo aí na frente da tela do computador. Não discutirei religiosidade com os pacientes que eu visitar. Fale isso 1000 vezes, tá bom? Para você não esquecer, porque esse é um erro que eu vi muito. Visitador discutindo o ponto de vista com o paciente. Você também vai encontrar no hospital aqueles que são chamados satanistas. Eles são adeptos, eles amam, praticam as obras das trevas. Muitos gostam de cemitérios, gostam de coisas macabras, gostam de tatuagens demoníacas, gostam de músicas que enaltecem a figura do inimigo de Deus e que estão vivendo assim, sabe por quê? Porque ainda não lhes foi revelado o amor de Deus. Não foi revelado. Na próxima aula eu continuo falando sobre isso, assunto bastante importante. Não perca essa próxima aula.